Essa semana eu completei 29 anos, estou quase indo para minha próxima década, para o meu trintou. E eu refleti muito sobre as coisas que eu aprendi nesses últimos 29 anos. Esse foi o primeiro ano que eu falei, eu preciso fazer um vídeo de 29 ensinamentos dos meus 29 anos. E aqui estamos. Já adianto que esse vai ser um vídeo sobre assuntos completamente diversos, então a gente vai falar sobre relacionamento, sobre saúde, um pouco sobre finanças. Eu tentei reunir um pouco de tudo que eu aprendi nesses 29 anos para te falar. E a segunda coisa que é muito importante eu contextualizar aqui é que dos meus 20 aos meus 29 eu passei por muitas transições, principalmente de carreira. Então eu comecei trabalhando como CLT, depois eu saí da CLT durante a pandemia, aí eu fui trabalhar como freela, aí eu fui trabalhar como PJ, aí eu abri a minha empresa, eu virei empresária. Então, dos 20 aos 29, eu fiz essa transição de funcionária para empresária e com certeza muito das lições que eu vou te trazer aqui hoje repercutiram dessa fase da minha vida. Então, vamos lá. A gente precisa começar com algo que entrou na minha vida depois que eu virei empresária, talvez por todos os perrengues que eu tive que enfrentar, que é sobre fé. Primeira coisa que eu notei aqui é: quem não tem fé não tem nada. Eu sempre escutei isso do meu pai desde que eu era pequena, mas eu não entendia isso até alguns anos atrás, quando isso começou a fazer totalmente sentido pra mim. E já entramos no número 2, que é: fé é sobre confiar que as coisas que estão fora do teu controle vão cooperar pro teu bem. E é entregar pra Deus não só aquilo que tá fora do teu controle, mas o que tá no teu controle também. E eu acho que esse é um dos exercícios mais difíceis da gente fazer. Eu tô muito longe de ser exemplar nisso, mas eu entendo qual é a importância disso, a importância da gente confiar e a importância da gente entregar para Deus. E dentro disso, durante muitos momentos da minha trajetória, eu tive vários sentimentos conturbados. Então a gente entra no número 3, que todos os sentimentos são passageiros. Talvez tu esteja te sentindo muito bem hoje, ou muito mal hoje, ou gostaria de ter feito algo que tu não fez, ou gostaria de voltar atrás do tempo, mas tudo isso vai passar. Depois que tu dormir, muitas vezes quando a gente dorme, as coisas passam de uma forma muito mais leve e o tempo vai ajudar muito também a fazer com que esses sentimentos vão embora. Então, cuidado na hora de agir de forma muito repentina, muito bruta, porque esses sentimentos nem sempre são os sentimentos reais que tu precisa para agir naquela situação. Número 4, o tempo trabalha com juros compostos, pro bom e pro ruim. Isso significa que a gente dá muito valor pros anos e dá pouco valor pros minutos, mas são os minutos que constroem os anos. Então comece a prestar mais atenção nos teus minutos e menos atenção nos teus anos, porque são esses minutos, o que tu come agora, o que tu faz agora, se tu vai na academia, se tu não vai, que vão ditar os teus próximos anos. Número 5, a vida é cheia de oportunidades e cheia de opções. E com a internet a gente tem acesso a praticamente todas essas oportunidades e a gente vê que essas oportunidades existem. E apesar de não existirem oportunidades certas e oportunidades erradas, existem as melhores e as piores oportunidades para ti e para tua vida. Então a melhor coisa que tu pode fazer é gastar tempo para se conhecer, investir no próprio desenvolvimento pessoal. Para mim isso mudou completamente a minha vida. Número 6, guarde dinheiro, nem que seja R$100 por mês. Isso vai fazer toda a diferença na criação desse hábito que é um dos mais importantes para a vida. E aí o número 7, que é: nunca viva com tudo que tu ganha, ou seja, cuidado ao aumentar o teu padrão de vida. Se hoje tu ganha R$5.000 e tu passa a ganhar daqui a 6 meses R$7.000, não ajuste o teu padrão de vida. Faça com que esse dinheiro comece a trabalhar para ti investindo. Um dos maiores perigos que a gente corre é de pensar que aumentar o padrão de vida eu mereço. Não aumente o teu padrão de vida, não tenha um padrão de vida na mesma medida daquilo que tu ganha. Isso é muito perigoso. Número 8, se abasteça de boas referências. Repertório é fundamental, não só para quem trabalha com a internet, como eu trabalho, mas para a vida de qualquer pessoa. Quando tu vai sentar com uma pessoa para conversar, quando tu vai expor algo, o repertório ele transparece na nossa fala, sabendo, estando consciente ou não. 9, nunca pare de estudar e aprender, seja 1% melhor a cada dia.
Cuidado com essa história de ChatGPT sabe tudo, então eu não preciso saber nada. O teu valor continua dentro da tua cabeça. O ChatGPT é uma ferramenta para tu tirar as coisas da tua cabeça e fazer com que as coisas aconteçam de forma mais simples, mas ele não substitui a tua inteligência. Número 10. Se tu não tem um resultado específico, significa que ou tu não está executando ou tu está executando errado. Não existe outra opção. Melhore a execução, aperfeiçoe a execução ou execute mais. 11. Seja sincero contigo mesmo. 99% do tempo a gente fica se contando mentiras. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu só vou comer mais isso aqui. Ah, mas eu não vou na academia hoje. São todas mentiras que a gente se conta. E as piores mentiras são sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. Cuidado com essas mentiras, porque essas mentiras vão travar a tua vida. Seja sincero contigo mesmo. 12. Ouça a opinião dos outros, mas sempre forme a tua opinião no final do dia. Isso é um perigo muito grande na internet, tem muitas pessoas colocando as suas perspectivas aqui e muitas vezes as pessoas reproduzem as coisas sem parar para pensar. A coisa mais importante que tu pode fazer é ser crítico com a opinião dos outros, não crítico chato, mas crítico no sentido de, será que isso que essa pessoa tá falando realmente é verdade? Número 13. Produza conteúdo na internet. Esse é o maior ROI que qualquer pessoa, não importa qual a profissão que tu tem, pode ter. 14. Tudo que é muito bom, todas as conquistas muito grandes, são feitas a longo prazo. Não existe conquista incrível no curto prazo. Se existe, é uma parcela tão pequena que tu não pode considerar isso como uma realidade para tua vida. Se as melhores coisas acontecem no longo prazo, não escolha fazer algo que tu não gosta. Escolha fazer algo que desperta um mínimo interesse em ti, que desperta uma mínima curiosidade. Não entre num trabalho, não entre numa função só porque aquilo dá dinheiro, porque aquilo dá status. Faça aquilo que tu gosta, siga a tua curiosidade. Número 15. O foco no agora é o exercício mais difícil que existe, mas também o mais importante. Toda vez que tu sai do momento presente pra pensar demais no futuro ou relembrar demais o passado, tu te perde e aí tu começa a ter sentimentos que muitas vezes não são teus e não são agradáveis. Foco no agora. 16. Quanto mais tu crescer, mais tu prosperar, mais oportunidades vão aparecer na tua frente e a tua maior responsabilidade vai ser dizer não para muitas delas. 17. Tenha mentores em todas as áreas da tua vida, mas não tenha mais de um mentor em uma mesma área. Isso vai confundir a tua cabeça e muitas vezes te deixar mais confuso do que tu tá hoje. Número 18. Cuide dos teus relacionamentos, especialmente aqueles de longa data. Esquece essas pessoas que vêm na internet falar: e as suas amizades antigas não valem mais nada. Isso não é verdade, não é porque a pessoa não tem mais a mesma realidade igualzinha à tua que tu não pode te divertir com ela, conversar com ela, encontrar coisas em comum. Isso é muito bom para te deixar enraizado naquela pessoa que tu era, te lembrar das tuas origens. Não significa que tu precisa conviver com pessoas tóxicas, mas tu não precisa também afastar todas as pessoas da tua vida só porque tu cresceu e muitas vezes as pessoas não cresceram tanto quanto tu. Número 19. Amizades antigas são maravilhosas, mas fazer novos amigos também é muito importante. Se abra para isso, mesmo depois de velho. 20. Mentira tem perna curta e muitas vezes vicia. Meias verdades também são mentiras. Evite todas elas. 21. Ser uma pessoa boa não é sobre acertar o tempo todo, mas é sobre reconhecer quando errou. 22. Gaste mais dinheiro com experiências do que com bens, principalmente se for experiências com pessoas que tu ama. E isso vindo de uma pessoa que tinha o sonho de ter um closet cheio de bolsas de marca, comprou as primeiras bolsas de marca e meses depois nem sabia mais porque tinha comprado aquelas bolsas. Gaste dinheiro com viagens, com experiências, com restaurantes, com coisas que geram memórias. 23. A vida é mais sobre a jornada do que sobre as conquistas, mas a gente precisa também aprender a comemorar as nossas vitórias. Então não deixa de abrir um champanhe porque passou numa prova, não deixa de sair para jantar porque é teu aniversário, não deixa de fazer a festa de casamento. Esses momentos são marcos na nossa vida. E se a gente não cria esses marcos, depois a gente olha para trás e parece que a gente quase nem viveu. 24. Na vida, a gente tem 3 principais recursos: dinheiro,
tempo e energia. Muitas vezes a gente cuida pra caramba do nosso dinheiro, a gente tá sempre atento ao nosso dinheiro. A gente cuida do nosso tempo, mas a gente não cuida bem da nossa energia. E ter 24 horas em um dia não significa que tu tem 24 horas de plena energia. Pelo contrário, se tu não cuida da tua energia, então muitas vezes tu pode ter 2, 3, 4 horas de energia em um dia. O que tu tá fazendo com essa tua energia? Como que tu abastece a tua energia? Não é um papo místico isso aqui. É um papo de, será que eu tô gastando toda a minha energia nas redes sociais consumindo? Ou será que eu tô gastando a minha energia em construindo coisas novas, trabalhando no lugar certo, pensando em coisas legais, me divertindo? Então cuide da tua energia, é a coisa mais importante. 25. Se tu é jovem, aproveita para arriscar. 20 aos 30 anos é a idade do risco. Muitas vezes eu troco com o meu noivo sobre isso e eu falo assim, cara, talvez se fosse hoje, nós estaríamos muito mais relutantes de começar uma empresa. A gente pensaria muito mais, várias vezes, se faz sentido agora. Mesmo que tu esteja nos 30, arrisque. Quanto mais a gente se arrisca, mais a gente fica livre para conquistar as coisas que a gente quer. E se tu tá entre os 20 e os 30, essa é a idade perfeita para tu arriscar. A gente tem menos boletos, apesar de a gente ter alguns. A gente muitas vezes não tem filho, muitas vezes ainda não é casado, muitas vezes não tem tantas responsabilidades grandes quanto a gente pode ter daqui a um tempo. Então, arrisque, aproveite o momento da tua vida para arriscar. 26. Não assista TV aberta. Lembra da energia? Tá aí. E se eu posso dar um adendo aqui também, não assista noticiário. Eu não assisto noticiário, as notícias mais importantes chegam até mim, mas eu não gosto de ficar abastecendo a minha cabeça com coisas ruins que acontecem. Número 27, coma mais proteína. A maioria de nós come pouca proteína, isso afeta muito o nosso desenvolvimento de massa muscular, e massa muscular é a coisa mais importante pra gente envelhecer bem. 28, trabalhe para poder fazer a unha toda semana e para poder fazer massagem toda semana. Essa aqui vai especialmente para as minhas amigas mulheres, mas para os homens também. Não tem coisa melhor do que falar que fazer a unha e fazer massagem são itens indispensáveis da nossa semana. E 29, não se esqueça de se divertir no processo. Às vezes a gente começa a levar a vida sério demais e a gente perde aquela alegria de viver, a alegria de testar coisas novas, a alegria de fazer o novo. Eu espero que esses conselhos tenham chegado até ti em um bom momento, que tu tenha gostado deles. Me conta aqui nos comentários qual fez mais sentido pra ti. E já te inscreve aqui no canal se tu quiser saber mais sobre esse mundo do digital, ensinamentos, reflexões, mentalidade, desenvolvimento pessoal, mas muito marketing também, que é o que a gente mais fala sobre aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.